Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso. É você, mamãe? Olá, meu nome é Marcele. Atualmente eu tenho 25 anos, mas isso aconteceu quando eu tinha uns 11 ou 12 anos de idade. Eu me lembro de estar limpando o meu quarto depois de ter chegado da escola. Era uma tarde fresca e tranquila de primavera. A minha mãe tinha saído por uma meia hora para pegar a minha irmã, que estava na casa de uma amiga dela, e o meu pai estava trabalhando. Naquele momento, apenas eu estava em casa. Então, lá estava eu sozinha e sem vontade nenhuma de limpar o meu quarto. Ainda assim, resolvi ligar o rádio e fazer alguma coisa. Abri o meu armário e comecei a revirar as coisas dentro dele. As portas do meu armário tinham espelhos, e isso às vezes me assustava, já que eu tenho uma imaginação bem fértil. Porém, o que aconteceu em seguida foi o que realmente me assustou. Eu estava mexendo nas minhas coisas quando eu ouvi uma voz bem estridente dizer alguma coisa. Pensando que podia ser a minha mãe e a minha irmã que tinham chegado, eu desliguei o rádio e gritei: "Mãe, é você?" Ninguém respondeu. Então, eu deixei aquilo de lado e liguei o rádio outra vez. Alguns segundos depois, eu ouvi a voz de novo. Então eu desliguei o rádio novamente para ouvir melhor e consegui identificar a voz de uma menina pequena, provavelmente de uns 5 ou 6 anos, gritando sem parar na nossa cozinha: "Mamãe! Mamãe! Mamãe!" O meu quarto ficava do outro lado da casa, então eu corri para a cozinha para ver o que estava acontecendo e quem poderia estar lá. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém lá dentro. Estava tudo trancado. Não tinha vento nenhum dentro de casa. Mas mesmo assim, a lixeira de plástico que ficava em cima da pia voou na minha direção, como se alguém a tivesse jogado em mim. Eu saí da casa e fiquei do lado de fora, no quintal. Esperei por uns 25 minutos até a minha mãe chegar com a minha irmã. Eu não contei para elas o que tinha acontecido na época. Só falei sobre aquilo alguns anos depois. A verdade é que eu tenho visto e ouvido coisas como essas desde os 5 anos de idade. É difícil contar para as pessoas as coisas que me acontecem, principalmente quando você sabe que elas não vão acreditar naquilo que você está dizendo e achar que você está simplesmente inventando tudo. Só eu sei o que acontece comigo. Segundo caso, o bosque. Olá, me chamo Marcos e eu moro em uma pequena cidade do interior, mas que está crescendo bem atualmente. Em frente à minha casa, do outro lado da rua, tem um bosque de uma grande extensão. Essa área, inclusive, tem um pequeno pântano, além de um penhasco rochoso de uns 6 metros de altura. Quando eu era pequeno, eu achei um osso estranho nesse bosque. Parecia ser de gente. A polícia foi até chamada, mas depois falaram que era um osso de vaca. Alguns anos depois, eu achei uma lápide de uma sepultura quebrada com um pedaço de um nome e uma data. Eu já ouvi várias histórias de fantasmas sobre esse bosque. Tem uma história sobre o neto de um homem que foi brincar nesse bosque e nunca mais foi visto. O avô procurou o garoto exaustivamente, mas morreu numa noite quando tropeçou e caiu quebrando o pescoço. De vez em quando, nas madrugadas, ainda se pode ver as luzes
da lanterna dele bem no meio do bosque. Uma outra história diz que numa noite de outono, uma garota, já com os seus 16 anos, resolveu fugir de casa e entrou nesse bosque. Ela caiu num buraco, onde ela acabou morrendo por falta de cuidados nos ferimentos. O seu corpo foi encontrado alguns dias depois. No outono, e somente no outono mesmo, ainda se pode ouvir os gritos dela, pedindo ajuda. Também dizem que há muito tempo atrás, coisa de 50 anos, um avião da aeronáutica caiu no local. Eu mesmo já achei vários pedaços estranhos de metal e alguns até de fuselagem. Eu não sei se são do avião que caiu lá, mas eu acho improvável que as pessoas entrassem no meio do bosque para jogar aquilo tudo ali. Algumas pessoas dizem que conseguem ouvir o som do acidente ainda nos dias de hoje, em determinada época do ano. Existem ainda muitos outros relatos de coisas que acontecem ou ocorreram nesse bosque, mas eu mesmo nunca cheguei a ver nada de sobrenatural no lugar. Tem muita coisa escrita sobre ele em um livro que conta a história da minha cidade, mas o bosque está sumindo, dando lugar a casas e prédios novos. Eu imagino que os proprietários desses imóveis devem ver e ouvir muitas coisas estranhas. Terceiro caso: a premonição. Oi, pessoal. Meu nome é Karina, e esse fato aconteceu quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, mas me lembro bem dele como se fosse hoje. Eu sei que eu nunca me esquecerei disso. Minha família e eu havíamos acabado de nos mudar para um condomínio recém-inaugurado, em uma área bem isolada da cidade onde morávamos. Por perto, existiam somente uma padaria e um pequeno açougue. Era final dos anos 60, tudo era bem precário e sem recursos. Não era como hoje, que em todo lugar que você vai, sempre tem um bom comércio por perto. No pequeno açougue que existia, próximo ao condomínio, quem atendia era uma moça muito simpática e agradável, chamada Isabela. Um dia, eu fui com a minha mãe a esse açougue comprar um pouco de carne, como de costume, sendo que naquele momento, no interior do açougue, estávamos somente nós três, minha mãe, eu e a Isabela. Minha mãe estava escolhendo as carnes, quando, de repente, de algum lugar que nunca foi identificado, veio uma golfada de sangue fresco que caiu sobre o ombro da minha mãe, manchando todo o seu vestido. Todas as carnes estavam dentro da vitrine de vidro do açougue e não tinha nenhuma carne pendurada acima da minha mãe. As duas entraram em pânico, pois não sabiam de onde tinha vindo aquilo. Não tinha mais ninguém no local. Realmente, não havia nada que pudesse gerar aquele jato de sangue. Eu, com apenas 5 anos, fiquei calada, mas remoendo aquilo tudo com muito medo. Minha mãe e a Isabela examinaram cuidadosamente o local. Não chegaram a nenhuma conclusão sobre a origem daquele sangue. Muito abaladas, minha mãe e eu voltamos para casa. Minha mãe ficou muito impressionada com aquilo tudo, achando que talvez fosse um aviso de que alguma desgraça fosse acontecer com ela ou algum outro membro da nossa família. No final da história, descobrimos que, na verdade, a minha mãe se enganou, pois poucos dias depois, em frente ao açougue, foi a Isabela quem morreu atropelada. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido?
Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.